Olá, eu sou Liliane Costa e eu peço licença para entrar na sua casa. Gente, mas esse programa nós falamos sempre de coisas positivas. Às vezes a gente até traz alguma história difícil, mas é para mostrar para vocês os exemplos de superação. Para iniciar, então, vamos para o nosso pensamento da semana. Eu gostaria que vocês refletissem comigo sobre erros e acertos. A grande verdade é que ninguém gosta de errar ou falhar, mas é através dos erros e acertos que nós podemos, então, trazer algum tipo de aprendizado e crescimento para a nossa vida. Vamos lá, então. Ninguém gosta de falhar, mas é preciso entender que esse tipo de situação tem o seu valor. Afinal, não é errando que se aprende? E mais do que isso, aqueles que se levantam sempre mais fortes não são aqueles que sempre vencem, mas aqueles que compreendem que nem tudo na vida é fácil. Então, bola para frente, cabeça erguida e foco na meta, porque a semana só está começando e um erro ou desvio no caminho não significa que você chegou ao fim da jornada, mas pode ser o início de uma nova história cheia de aprendizados. Gente, e para manter vocês atualizados então sobre as notícias que estão acontecendo no mundo, no Brasil, nós já falamos aqui no nosso programa em algumas pautas relacionadas à inovação e tecnologia. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Bom, para começar então, essa hora da notícia, a China ela já está fazendo a testagem de robôs que estão substituindo atendentes e até mesmo cozinheiros em restaurantes. Será que essa tendência pega no Brasil, gente? Pois é, o uso de robôs já é uma realidade na China. Robôs já têm sido utilizados principalmente na preparação e entrega de alimentos. E espera-se que muito em breve o Brasil também venha testar essa tecnologia. Essa tendência de robôs em restaurantes demonstra como a tecnologia vem transformando a maneira como os negócios são conduzidos e também a forma como nós interagimos com os serviços. E eu pergunto para vocês, gente, você teria coragem de experimentar uma comida preparada por um robô? Parece que esse futuro já está bem próximo, com menos tempo do que se imagina. Bom, e falando em inovação, aqui no nosso país e mais especificadamente no nosso estado, Minas Gerais, aconteceu um lançamento de um ônibus ali na cidade de Araxá, que é o ônibus elétrico movido a bateria de íons de lítio com nióbio. Esse ônibus, ele tem então o uso inédito desse tipo de bateria, que demonstra um grande avanço na indústria automotiva mundial. O protótipo ele foi apresentado na cidade de Araxá, no Alto Paranaíba, e o anúncio foi feito pela Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, em parceria com a Toshiba, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Para nós entendermos, então, a importância desse veículo e a inovação que pode trazer para a indústria automobilística, hoje, para um carro elétrico, ele poder completar a quilometragem, ou seja, andar alguns quilômetros, esse carro geralmente ele tem que ser carregado por cerca de 10 horas. E agora com essa bateria, onde foi feito o lançamento desse ônibus elétrico lá na cidade de Araxá, de lítio com nióbio, o veículo ele tem a capacidade de andar até 60 km por hora, recarregando em um tempo recorde de cerca de 10 minutos. Então, ou seja, é o tempo que um veículo comum, às vezes ele para no posto para abastecer. Pessoal, e nós vamos para um breve intervalo, mas eu peço que vocês fiquem conosco. E hoje, na hora do bate-papo, nós vamos falar sobre superação. E vocês vão conhecer comigo uma história muito interessante. Eu pergunto para vocês, o que nós podemos fazer diante de alguns acontecimentos inesperados na vida? Pois, afinal, todos nós estamos sujeitos a esse tipo de situação ou circunstância. Alguns fatos, gente, de fato, podem mudar o destino das pessoas, O que fazer diante de uma perda, diante de um diagnóstico inesperado. E eu recebo hoje aqui no programa Jornada Feliz o pastor André Melo, que está aqui ao meu lado, e ele veio compartilhar conosco um pouco da sua história, também da sua esposa, a Marina Seixas, que faz parte deste grande projeto que eles estão desenvolvendo ali na cidade de Uberlândia, que é a ONG Famílias Raras.
Pastor André, seja muito bem-vindo aqui no programa Jornada Feliz. Muito obrigado, Liliane. É um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouquinho daquilo que a gente acredita, carrega e defende. Vai ser muito legal poder compartilhar com você que está nos assistindo aí um pouco da nossa história, da superação. Vocês querem que vai ser muito legal. Ok, André, conta pra gente, eu estava acompanhando na rede social, né, e vocês desenvolvem ali na cidade de Uberlândia um trabalho muito importante, né, junto a famílias que têm necessidades especiais. Como surgiu a ONG Famílias Raras? Como que funciona? Hoje, o Instituto Famílias Raras, ele nasceu de um propósito, mas também que foi muito ligado à nossa família. Eu e a Marina tivemos um filho há 2 anos e poucos atrás, e o Samuel ele veio com algumas deformações, algumas raridades, e a partir disso a gente entrou no mundo que eu chamo que é o mundo da raridade. Eu sou analista de sistemas, a Marina ela é professora, nós não conhecíamos esse mundo, e em 2020 o Samuel veio nascer no finalzinho do ano, em dezembro, e a gente foi vivendo ali todas as realidades de uma família de criança especial. Desde da gestação até o luto. E pastor André, eu lembro, né, muito bem dessa história, eu lembro de você compartilhar algumas fotos, né, com a gente no WhatsApp, com algumas pessoas mais próximas, acompanhando a luta, né, do seu filho, que foi uma criança muito guerreira. E assim, parabéns aí por essa iniciativa de vocês, né, além de ter vivenciado, né, toda essa história, ver uma oportunidade de auxiliar outras famílias. Então, assim, as doenças raras, gente, a gente precisa comentar sobre isso, né? Trazem um forte impacto nas famílias, um impacto psicológico, né? São necessidades que elas acabam saindo da área da saúde e muitas vezes essas pessoas elas precisam de algum tipo de assistência, não é mesmo, pastor André? Sim, sim. Hoje nós somos mais ou menos aí 13 milhões de famílias que tem aí um ente especial. Isso realmente, como você falou, ele gera um impacto no relacionamento, um impacto financeiro, porque provavelmente um dos pais ele vai ter que tomar a decisão de abrir mão da sua carreira profissional, trazer o recurso para casa, porque ele vai ter que ficar ali cuidando, são N terapias, e isso gera realmente um impacto emocional bem, eu chamo danoso no aspecto de realmente gerar naquela família uma necessidade de um cuidado mais do que uma terapia. Porque a ponta, Liliane, a gente tem muitas instituições, a gente tem muitas clínicas que atendem, mas a família era algo que nos chamou a atenção, porque toda vez que eu e a Marina estávamos bem enquanto casal, enquanto família, o salto de evolução do Samuel era muito grande. E a gente aprendeu desde muito cedo, desde 2020, 2021, que o segredo para nós estarmos ali ter uma família estruturada, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Nós fomos acompanhados, Helena, por psicólogos, porque a gente sabia que o Samuel ele respondia muito bem. E a gente teve então essa iniciativa com Famílias Raras, que nasceu por uma experiência nossa, nós decidimos compartilhar com a sociedade, porque a gente tem uma convicção no nosso coração que uma família estruturada, eu vou ter uma evolução na ponta, na criança ali. E o Samuel, ele tinha um probleminha no coração, não é isso, André? O Samuel, ele nasceu com algumas deformações, né? Então ele veio com, a gente chama de parquigiria. O que é parquigiria? O cérebro dele, imagina como se a gente pega um papel, amassa ele, é o nosso cérebro. Tem uma série de voltinhas assim. E essas voltinhas dele era mais achatado. Certo. E o cerebelo dele, do direito, ele era um pouquinho menor do que o esquerdo, que comprometeria o equilíbrio. Então, o Samuel ficar nessa posição que eu estou aqui, seria muito difícil. E também, ele veio com a perninha dele rotacionada, então ele tinha uma série de, que o Dr. Luiz, que é o geneticista, ele fala, uma série de deformações que era decorrente de algum problema ali na gestação, miomas que a Marina teve. Então, isso tudo levava o Samuel a ter uma vida um pouquinho mais devagar. Ele conseguiu ficar sentado com 1 ano e 1 mês. Então ele sempre teve um retardo na sua evolução, mas a gente investia nele todos os dias porque a gente acreditava que, independente da raridade, ele poderia ter uma vida dentro da sua proporção, lógico, normal, evoluindo. Como você mesmo, né, compartilhou nos grupos, a gente sempre mandava as fotos, os vídeos, porque a gente via a evolução. As pessoas orando, né? Pessoas uma corrente do bem, uma corrente positiva. A gente falava uma coisa que eu acredito, que o amor cura.
todo o amor que a gente tinha pela vida do Samuel, todo aquilo que a gente podia fazer por ele, e dava forças para o Samuel ir crescendo. A primeira vez que ele foi para a piscina, a primeira vez que ele foi para a grama, a primeira vez que ele saiu de casa, a primeira vez que ele pisou na areia, esses contatos, né? Esse pequeno momento, eram as vitórias que a gente tinha e a gente celebrava com ele. E aquilo ali dava forças para ele evoluir, para ele crescer. Né? E foi quanto tempo que vocês estiveram com ele? O Samuel, ele teve com a gente aqui 1 ano e 8 meses. Nasceu no dia 4 de dezembro de 2020 e faleceu no dia 10 de agosto de 2022. E através, gente, dessa história de luta, né, dessa jornada aí do Samuel, nasceu o Instituto Famílias Raras. Pastor André, hoje qual é a missão do Instituto e qual o tipo de apoio que essas famílias podem receber ali naquele lugar? Legal. Quando a gente sonhou com Famílias Raras, a nossa sementinha foi o Samuel para isso tudo acontecer, mas baseado naquilo que a gente teve de experiência positiva, a gente viu as evoluções, nós decidimos trabalhar o acolhimento dessa família. Então, todos os meses a gente tem uma reunião onde a gente faz uma roda de conversa, a gente leva um palestrante para levar um conteúdo para ajudar essas famílias. E a gente, nessa roda de conversa, a gente troca experiências. Ali a gente tem famílias que estão entrando na realidade, a gente tem famílias que já estão mais evoluídas. E essa troca de experiência sempre traz ali para aquela família que está chegando ou que está caminhando com a gente um ar de, opa, dá certo. Eu posso continuar, que vai dar certo. Vencer esses desafios através do contato ali com essas famílias é o que a gente está proporcionando para cada família que faz parte de Famílias Raras. E estou vendo que você está até aqui com uma camiseta, sim, né? Da ONG. Isso, muito essa camiseta legal. A gente fez realmente para marcar aquilo que a gente está fazendo e cada familiar tem, a gente dá para as crianças, porque... Liliane, é uma coisa assim que a gente tem uma convicção, que o acolhimento familiar proporciona para essa família tirar alguns pesos que a sociedade coloca, que as dificuldades na caminhada que a gente tem de encontrar terapeuta, dificuldade financeira, dificuldade com planos de saúde, dificuldade com o SUS, porque são 13 milhões de famílias, certo. Não são poucas famílias. A gente traz elas para esse ambiente para tirar o peso. Pode fazer a diferença. Faz a diferença. São vários testemunhos de pessoas que falam ali para nós, nossa, que bom que eu encontrei, porque é um lugar que traz para mim um refrigério, me tira daquele zona de conflito, né, que eu estou em minha casa, ou na terapia, é um lugar que eu tenho para mim, para minha casa, para minha família. É muito bom, tem esse mundo gratificante. E assim, André, você como uma pessoa que vivenciou, né, a dificuldade de ter uma família, uma criança numa condição rara, o que você diria de toda essa experiência que você viveu, né, para as famílias que estão hoje começando essa jornada? A primeira coisa que eu gostaria de deixar para você que está entrando na realidade é acredite no seu filho. Você vai se superar, ele vai se superar tanto, você vai ficar tão encantado porque ele tem tanta força. Então acredite no seu filho. A frase que eu disse é uma frase que está realmente naquilo que a gente acredita e vive. O amor, ele cura. Outra coisa que eu sempre falo, Liliane, é que diagnóstico não é destino. Eu creio que diagnóstico é importante porque ele dá para a criança o entendimento médico ali daquilo que precisa ser feito, mas não se prenda no diagnóstico. Acredite no seu filho, invista no seu filho, invista na sua casa e você vai se surpreender o quanto ele vai evoluir. Então essas duas mensagens eu deixo para você que está chegando agora, porque vai fazer diferença. Você pode acreditar, foram 1 ano e 8 meses e a gente acreditou no Samuel todos os dias. André, e assim, as perdas são muito difíceis, né, para todos nós. Você acredita que as pessoas elas podem ressignificar a dor, o sofrimento? Eu acredito que a gente pode evoluir sim, porque a primeira coisa, quando a gente perde um filho, a gente perde ali um sonho, a gente perde uma parte nossa, mas todos nós temos a condição, com as ferramentas certas, com os profissionais certos, de ressignificar isso e dar um sentido para essa dor. Quando Samuel veio a falecer em 2022, lógico que eu, mas a Maria, nós sofremos, a saudade nunca passa, porém, nós pegamos essa dor que estava no nosso coração e proporcionamos para outras famílias talvez um ambiente onde elas poderiam viver
momentos que dariam para ela um novo sentido. Então é possível. Basta você querer, você procurar os profissionais corretos, mas creia, vai dar certo lá no final. Ok, e para as pessoas que quiserem procurar apoio, ajuda, né, fala para nós aí como elas podem encontrar a ONG Famílias Raras na rede social, em Uberlândia, onde está localizado. Hoje nós temos a nossa sede na Avenida Belo Horizonte, número 402, no bairro Martins, ali bem no coração de Uberlândia, onde as nossas reuniões acontecem todo último sábado, das 16 às 18 horas. Então você pode estar indo presencialmente lá. Você pode entrar em contato pelo telefone 349 8400 8072, é o meu contato, você pode me chamar, eu vou te passar informações, tirar suas dúvidas. Nas redes sociais, nós estamos no Instagram com @famílias.raras, ele é o nosso IG, e também no YouTube nós temos um canal chamado Famílias Raras, onde nós contamos ali as histórias das famílias no quadro que nós colocamos o nome como Histórias de um Amor Raro. Você vai ver ali várias histórias de superação. Isso é muito importante. Exatamente, isso é muito bom, muito gostoso. Bom, André, obrigada pela sua participação. Gente, nós vamos para um breve intervalo, mas fique comigo porque daqui a pouco tem momento da Palavra de Deus. E chegou aquele momento tão esperado, o momento da Palavra de Deus, que vem para abençoar a sua casa, a sua semana, a sua família. E hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre uma palavra que fala sobre redefinir prioridades. Vocês já repararam que muitas pessoas se esforçam muito para ter algum tipo de sucesso, né? Acabam se esforçando muito para ter as conquistas, acabam dentro da correria do seu dia a dia, investindo muito do seu tempo, mas às vezes, apesar de todo o esforço, não se encontram satisfeitas e acabam se sentindo infelizes. A grande verdade, gente, é que existem pessoas que sentem no seu coração um vazio existencial muito grande. E quando você começa a perceber esse tipo de sentimento, aí é necessário redefinir as prioridades e descobrir aquilo que realmente é importante. Bom, e a reflexão hoje que eu trago para vocês está lá no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 6, que diz o seguinte: vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. A grande verdade, gente, é que nós vivemos em um mundo em que o sucesso, muitas vezes, ele é medido por aquilo que você tem ou por aquilo que você conquista. Mas muitas pessoas, às vezes, vestem vestes finas e não conseguem se aquecer, né? Às vezes têm fartura de alimento, mas sentem que não estão realmente fartos ou que a sua fome foi saciada. Porque nós precisamos entender que da mesma forma, né, que existe uma necessidade física, eu e você, nós somos também corpo, alma e espírito. E assim como você todos os dias se levanta, você acorda, você tem aquela preocupação de fazer um exercício físico, você tem aquela preocupação de se alimentar bem para cuidar do seu corpo, nós também precisamos cuidar das nossas almas, aonde nascem as nossas emoções, os sentimentos, os planos, os projetos. E a grande verdade é que nós vivemos um tempo onde muitas pessoas têm tentado preencher o seu vazio na busca incessante pela felicidade com futilidades, mas não têm conseguido encontrar ali o seu propósito de vida. Essa reflexão que o profeta Ageu, ele traz para nós da palavra de Deus, nos traz um tema muito importante para nós entendermos que o caminho da felicidade, a jornada da felicidade não consiste apenas em bens materiais, mas Jesus, na sua palavra, ele nos deixou uma pista e ele disse o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, pois as demais coisas serão acrescentadas. E quantas pessoas nós vemos por aí que estão em busca das demais coisas, quando na verdade, para que eu e você vivamos a plenitude das bênçãos, de nos sentirmos completos, é necessário tirar um tempo para cultivar a intimidade com Deus. Ao você viver uma vida de devoção e fé, você vai encontrar a paz interior,
o equilíbrio que você precisa, como também a clareza para tomar decisões assertivas. Então hoje nesta palavra que você possa aprender a ter foco e também direcionar as prioridades que verdadeiramente são importantes na sua vida. A palavra de Deus também nos diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então há tempo de trabalhar, há tempo de descansar, há tempo de se divertir, mas é necessário também ter um tempo para alimentar a nossa alma com aquilo que ela tanto necessita, que é a palavra de Deus. Que você possa então, nesta semana, colocar um dia na sua agenda para fazer uma oração, para escutar um louvor, para ser grato, porque todas as vezes que nós expressamos a gratidão com Deus, no serviço ao próximo, nós acabamos encontrando um caminho aonde a satisfação e a plenitude das bênçãos, elas nos alcançam. Gente, eu desejo para vocês então uma ótima semana, que você aprenda a priorizar aquilo que é importante, a ter mais foco e que você também dedique uma parte do seu tempo para aquilo que pode te preencher por completo, que é a presença de Deus. Hoje às 18h30 eu estarei na Igreja Comunidade Cristã Filadélfia, ali na Rua José Alves Garcia, número 1870, no bairro Marta Helena, na cidade de Uberlândia. E você é meu convidado. Que todos nós tenhamos então uma semana abençoada e que a jornada feliz seja uma realidade.